Quinta-feira, 18 de setembro, alcançamos mais uma edição do Feed de Negócios, a vez do empreendedor local brilhar nas plataformas do Grupo Arauto. É um projeto que eu tenho prazer de poder entregar junto com os nossos colegas a você, que nos dá a honra da sua audiência através do Arauto Play, através das nossas plataformas digitais e nesse momento também 89,9 a Arauto News. Hoje queria de Vera Cruz nos visitando, cidadão que brilha na capital das gincanas, e a gente vai falar de algo que tem a impressão que, se não a totalidade, boa parte dos nossos ouvintes gosta, que é viajar. Como é bom a gente juntar uma graninha, se dedicar no trampo, no trabalho e poder escolher um destino que a gente tanto sonha e desopilar. Seja bem-vindo ao Grupo Arauto, estimado Felipe, o Felipe da FLP. Tudo bem, Felipe? Olá, Michael. Tudo bem? Muito prazer estar aqui, dividindo a bancada contigo para falar de um assunto que eu realmente gosto demais, né, que eu sou apaixonado. A gente tem um sonho de estar sempre gargando mais experiência, mais contato, e estar aqui hoje para mim é um grande prazer. Uma rápida biografia do Felipe para quem nos acompanha agora. Como o programa vai ao ar numa quinta-feira à noite no rádio, tem muita gente saindo agora do trabalho, é hora do rush ainda, ou está a caminho do supermercado, ou está a caminho de algum compromisso, e porventura não conhece o Felipe. Felipe é natural de onde, tem que idade, estudou em que instituição, né, até chegar ao empreendimento FLP. Então, Michael, eu sou natural de Santa Cruz do Sul, tenho 34 anos, né? Estudei na Unisc, formado em Direito, nada a ver com o ramo que eu atuo hoje, mas exatamente foi isso que me chamou a atenção. Apaixonado por leitura e por livros, eu vou me aventurar no Direito. Uma oportunidade, bati uma vez na porta, então, tal feito, eu fui. E aí lá na metade da faculdade eu pensei, mas não é isso. Não é isso que me dá prazer, não é isso que eu gosto de fazer. E aí eu disse, não, vamos fazer uma viagem. Minha atual esposa, Tatiane, né, obviamente. E eu disse, vamos fazer uma viagem, vamos numa loja, vamos comprar uma experiência pra gente. Na época eu já entendia sobre experiência, muito curioso. E aí fomos, tal feita, compramos uma experiência para Porto Seguro, né? E na verdade fomos, primeira viagem, cheguei na agência, né? E aquilo que o vendedor me passava, aquela, né, brilhava os olhos, vendo aquele destino, aquelas fotos, aquelas imagens, eu disse, eu quero ir para lá. E eu não pesquisei muito, é isso. E obviamente fomos para Porto Seguro. Uma experiência totalmente desastrosa. Não brinca. Por quê? Porque na verdade era a primeira experiência nossa. Então se eu tivesse, obviamente, estudado o destino um pouco mais, mas naquela feita, eu quero viajar. Eu quero fazer uma viagem que vai marcar a minha vida. E ela foi uma viagem frustrada. Por quê? Porque, na verdade, o vendedor muito bem, obviamente, cuidadosamente, cuidou de toda a situação, muito gentil, gente boa, mas o destino, enfim, a gente foi para um hotel fazenda em Porto Seguro, ficava longe de tudo, na época não tinha Uber, foi um perrengue atrás do outro, e é isso que eu disse. Hoje eu só tenho a FLP Viagens por uma experiência frustrada que eu tive, e aí eu disse, não, quando eu for fazer uma viagem de novo, eu vou cuidar de tudo com carinho, com calma, com atenção. Comecei a pesquisar destino, cheguei na agência e já disse, eu quero esse voo, eu quero esse hotel, eu quero essa conexão, tem que ser em São Paulo, porque eu quero para a sala VIP, e fomos para Maceió, melhor viagem da minha vida. E ali eu disse, eu posso ajudar pessoas a terem o mesmo momento e a mesma vibe que a minha. Então algo que foi negativo, obviamente a gente trouxe isso para o futuro e obviamente a gente está onde está. E diante disso, obviamente eu não pensava até então em viajar mais ou pensar em ter minha agência de viagens. E aí lá na metade da faculdade eu disse, vou cuidar disso. E aí comecei a criar roteiro para amigos, para conhecidos, obviamente de graça, com maior vontade de fazer. E tal feita foi que, obviamente, a gente começou a entregar. E aí nisso nasceu a necessidade de, eu quero fazer isso. Eu quero que as pessoas tenham a mesma vontade que a minha, de viajar, de conhecer o mundo, de explorar. Porque eu sempre digo assim, Michael, hoje, que dinheiro bem gasto é com viagem. Porque a gente passa uma vida pagando conta,
A gente passa uma vida se preocupando com o boleto da água, da luz, do telefone, e a vida está passando e a gente não investe na gente. Então eu sempre digo para o cliente hoje, tenha a oportunidade de pelo menos uma vez na vida fazer uma viagem que vai marcar a tua história. E é para isso que a FLP veio, é para isso que a FLP hoje está onde está, porque a gente entendeu que a gente precisa ajudar pessoas a terem a mesma experiência que a gente. Pô, que bacana. Para ver se o nego velho compreendeu, tu ia fazendo em paralelo a tua anterior atividade, esse trabalho para os amigos, mas chegou um momento que o tempo, a conta não fechava mais o usufruto do tempo, e aí tu pensou, vou empreender, é isso. Exatamente. Qual foi o ano de instituição da FLP? Foi em 2018. 2018. Começou em casa mesmo? Começamos, na verdade, eu, na época, ainda trabalhava em outra empresa, Santa Cruz do Sul, Jornal e Rádio, certo? E aí, disse, não sei como funciona, mas vou estudar sobre e vou me aprofundar no assunto. E aí, conheci pessoas nesse meio tempo que, tu fala com esse em tal operadora, fala com esse fornecedor em tal hotel, e aí, obviamente, eu decidi, vou abrir minha agência de viagens. E estava na atual empresa. E lá, obviamente, trabalhávamos de noite e final de semana, né, na agência, e começou a ficar pequeno o tempo, o espaço, e aí eu senti necessidade, tá na hora de a gente mudar. Só que naquele ano veio também, obviamente, a pandemia, então estava empregado, mas eu disse, certa vez eu ouvi um mentor dizer assim, o que tu almeja para ti, o teu sonho, a tua vontade, ela nunca pode ser tua bengala. Tu nunca pode estar se apoiando nela sabendo que tem outra coisa muito mais grande por vir. E aí eu disse, tá na hora. Então na pandemia eu saí e fui trabalhar home office. Como é que foi na pandemia vender viagem? Exatamente. Então, na verdade, muita agência se estabilizando, né, com questões de voos e cancelamento e remarca data. E aí eu surgi a necessidade de fazer diferente. De pensar no negócio como algo para fazer a diferença no futuro. Porque eu entendi que as pessoas estavam cansadas, as pessoas estavam exaustivas em relação a tudo que aconteceu. Foi um perrengue, né, Felipe? Ente que perderam pessoas, e aí isso fez com que a gente quisesse fazer a diferença. Então, quando estava todo mundo recuando, a gente pensou, a FLP Viagens precisa dar um passo ainda maior. Estudamos, nos reciclamos, buscamos destinos, mentorias com que a gente pudesse fazer diferente para voltar com tudo. E foi o que a gente fez. Depois da pandemia, quando flexibilizou toda essa questão, já estávamos no home office e voando. E aí a gente conseguiu, obviamente, atender muitas pessoas. Pessoas que daqui um pouco também, claro que comprou com uma OTA e precisava de suporte e ajuda. Nós não medimos esforços e nesse momento a gente entendeu que a gente precisava ajudar todo mundo. E obviamente não cobramos consultoria nada por isso. E hoje, digo que a grande maioria hoje é cliente FLP Viagens. Mas deixa eu entrar bem, nós demos a consultoria, mas o nosso, no caso, era o Felipe sozinho, a empresa. É isso que eu tenho que entender. Exatamente. A fio, manhã, tarde, noite, entendendo e estudando. Na tua residência em Veracruz, na época? Na residência em Veracruz, exatamente. Teve medo em algum momento? Eu tive medo, Mike. Eu sou uma pessoa que é um pouco ansiosa, mas eu também sou muito curioso. Então eu quis fazer a diferença. Eu pensei, eu preciso ajudar essas pessoas. Se eu me propus fazer algo diferente na minha vida, trabalhar com o que eu realmente gosto, eu preciso ajudar essas pessoas. Então ali eu vi uma oportunidade de, obviamente com tudo que estava acontecendo, em estudar. E manter a agência firme e forte. Em criar produto, criar serviço. A gente nunca se falava tanto em personalização como a gente fala hoje. Então, o cliente chegava na agência, a gente atendia hoje, na época de alguma forma, todo mundo diferente, mas entendia e apresentava. E eu não me limitei a isso, eu pensei, a gente precisa fazer diferente. Tá todo mundo cansado de comer o feijão com arroz, a gente tem que fazer algo que vai mudar totalmente a história da FLP. E aí, cuidamos toda essa parte de reciclagem, de atendimento, de consultoria, de persona, de, obviamente, buscar a mentoria, o que fazer diferente, ser especialista em um destino, em um ramo, algo que daqui um pouco antes eu não tinha parado para pensar. Então, nesse momento, a gente entendeu que, o que a FLP Viagens mais vende? Hoje, prestamos consultoria para roteiros no Nordeste. Então, obviamente, vamos buscar isso como referência.
Então começamos a comercializar roteiros conjugados no Nordeste, porque infinitamente mais em conta economicamente falando, o Michael ir para Maceió, obviamente, e conhecer Porto de Galinhas e Maragogi na mesma viagem. Então a gente fez algo diferente, algo que não tinha no mercado até então e muito pouco explorado. Então a gente começou a fazer essa consultoria, essa diferença, e hoje a gente é referência, obviamente, no Brasil inteiro. Depois que passou a pandemia, como é que foi, assim, voltando do tempo? Rememora momentos marcantes dessa tua caminhada. Exatamente, Michael. Foi complicado para todo mundo, né? Então a gente teve que se reinventar. Então passageiros que compraram com a agência acabaram perdendo marido, esposa, e foi uma situação que a gente teve que ter um cuidado maior, né? Então a gente buscou, negociou, falou com o fornecedor para tentar amenizar o problema. E obviamente que isso também flexibilizou muita coisa, né? Então mudanças aconteceram, né, na parte do embarque, desembarque, né, dessa situação de fazer diferente, não? Então a pandemia veio, foi ruim para algumas coisas, mas ajustou outros mercados e normativas e leis que antes não pouco importava, né? E aí começou a fazer o negócio acontecer e validação de fazer valer a diferença. Quando tu sentiu a necessidade de sair da tua casa e buscar um ambiente para a empresa, e onde é a empresa? Bom, senti necessidade porque o espaço já estava ficando pequeno, né? Em atender pessoas na minha residência foi muito tranquilo, ou ir para um café, né? Para a gente conversar, trocar uma ideia, trocar uma experiência, mas eu senti a necessidade logo depois da pandemia. Então eu disse, então, tá na hora da gente voar, alçar voos maiores, porque o que a gente estava fazendo, mas aquele ambiente não estava mais comportando o que a gente queria se tornar. Então, obviamente, hoje a gente atende o Brasil inteiro, né? Essa parte de consultoria de empresa, então a gente trabalha muito fortemente com o tráfego pago, né? Então hoje o anúncio é felipeiro daquilo que a gente domina, daquilo que a gente faz, e está em todos os estados. Então hoje minha equipe está capacitada, ela está habituada a atender todo o que é tipo de cliente, todas as regiões possíveis, né? Com toda consultoria e padronização que a gente montou para a FLP. Esse roteiro Maceió e em torno, esse é o mais especial, é o foco hoje que a FLP oferece, é o cartão de entrada da tua empresa? Eu sou, Mike, eu suspeito para falar, porque eu sou apaixonado por Alagoas. É uma terra, uma cultura, uma vibe. Para mim hoje, e em todo o Nordeste, são as praias mais bonitas. Incrível que pareça. Então, Maceió, eu já tive a oportunidade de estar essa aqui agora em setembro, daqui a uns 10 dias. Já 12ª vez que eu estou indo. Porque é uma vibe totalmente diferente de praia, de cultura, né? Hoje, para mim, um dos lugares, assim, em termos de estrutura, muito bem localizado, muito bem estruturado em termos de hospedagem, de hotelaria, de tudo. Então, alimentação, restaurante, barzinho, choperia. Hoje, Maceió virou o cartão de entrada da FLP Viagens. A partir dali, a gente entendeu que o cliente já foi para Maceió, ele não voltaria de novo. Aí o cliente vai viajar de novo, o mesmo cliente, uma outra experiência. Vai ter um momento que, obviamente, clientes que viajam sempre com FLP Viagens, teremos essa necessidade de fazer diferente, conjugamos destinos. Então, o cliente hoje, ele chega para o Maceió, vai para Maragogi, finaliza em Japaratinga e volta para João Pessoa. Então, a gente conseguiu personalizar isso, fazendo algo que virou totalmente diferença e fora da curva, mas é o que eu acredito que boa parte das agências não oferecem, no caso que a gente oferece. De onde são os clientes da FLP? Apenas de Veracruz e Santa Cruz? São clientes de todo o estado? Como é que funciona? Não, Michael, então, a gente atende hoje o Brasil inteiro. Que a gente conseguiu com a nossa especialização de roteiros no Nordeste, não só, mas não nos limitamos a isso, tá? Então atendemos hoje diversas pessoas, diversos clientes e vendemos de tudo. Seja a Europa, seja os Estados Unidos, seja um Curaçao, uma Punta Cana, Sandrias. Então hoje a gente vende de tudo, mas hoje somos conhecidos sim por experiências conjugadas no Nordeste. Com relação à tua experiência enquanto empreendedor, teria feito alguma coisa diferente? Se olhando para trás agora, teria mudado alguma coisa, ou está do jeito que você sempre quis? Então, Michael, exatamente, eu não me arrependo de nada. Na verdade, me arrependo de não ter feito o que eu faço antes.
né? Olha Ou ao aí. mesmo tempo ter contratado uma equipe e ter formado ela do jeito que realmente eu desejava, né? Antes. Mas estamos muito bem, graças ao bom Deus, a gente está batalhando, está lutando para isso. Então a gente hoje somos referências, né, em roteiros no Nordeste. Recentemente também, vale salientar e comentar, Falaste em Maceió, né, que é o roteiro de entrada da FLP Viagens, no tanto que a gente conhece cada esquina, cada restaurante, cada passeio, cada curva, então viramos especialistas. A gente foi recentemente para Porto Alegre e recebemos um prêmio hoje, top seller de uma rede de hotéis, que são 6 hotéis, né, a agência número 1 de vendas do Rio Grande do Sul e do Brasil. Então isso é um feito muito grande para mim, não só para mim, mas da minha equipe que realmente me acompanha, está comigo, e ser conhecido por mais de 60 mil agências como a agência número 1 do Brasil, que vende a rede, que comercializa, né, que divulga, que vende, que entende a possibilidade do cliente, para a gente é um grande feito, e sobre isso que comentaste eu não mudaria nada. Eu só tenho a perspectiva de lá na frente crescer mais a equipe e ainda ser mais experiente no que a gente faz. Deduzo que deves ter recebido já muitos feedbacks marcantes. Tem algum, assim, sem revelar o nome, de alguém que após a viagem veio te procurar para te agradecer, algum destino que de repente teve as tuas digitais para ajudar além desse, de repente fora do país? Porque eu imagino que deve ser marcante, né, a pessoa realizar o sonho e depois vir ao teu encontro para dar esse feedback, né, Felipe? Exatamente, Michael. Assim, aquilo que a gente fala, né? Uma agência de viagens hoje, é impossível o empresário, o empreendedor ou agente de viagens conhecer todos os destinos, né? Então hoje a gente vende destinos que a gente nunca pensou em visitar, mas a gente precisa, nessa parte dessa consultoria, entender o que, por exemplo, o Michael deseja, o que ele busca, qual que é a necessidade dele, qual que é a preferência, qual que é o ritmo, o que ele busca daquela experiência. Então, na agência de viagens hoje, na FLP, a gente não empacota o pacote engessado como... com todo respeito, isso acontece, e todas as empresas fazem, e tá tudo bem, cada um com a sua perspectiva, mas a gente tenta entender o que o cliente busca, o que o cliente deseja, o que o cliente almeja, e o que ele quer viver na viagem. E eu digo sempre que o preço é mera consequência daquilo que ele vai viver depois. Então, quanto mais a gente agrega, a gente tem mais essa experiência, a gente mais consegue entregar um pacote sob medida que ele vai pensar, olhar, por que eu não fiz isso antes? Com relação à porcentagem dashboards de pedidos para viagens nacionais e internacionais, quantos por cento nacional e o complemento para fora do solo brasileiro? Nacionais, Michael, a gente conta aí com mais ou menos 70%, né, de viagens nacionais, de experiências nacionais, né, e 30% geralmente viagem internacional. Qual é o top 3 hoje, pelo menos a tua agência, dos destinos mais buscados fora do Brasil? Fora do Brasil, hoje a gente comercializa muito Punta Cana. Por que Punta Cana se destaca? Se destaca pelas belezas da praia, né? Caribe brasileiro, né? Tem uma estrutura bacana. Realmente os voos saindo de Porto Alegre, eles têm um custo-benefício muito bom comparado, por exemplo, com outros destinos, né? Outros saídos de outros estados. Então agora a gente tem essa parte, essa bagagem. Então a gente vende muito Punta Cana, a gente vende muito Sandrias. Então a gente é muito curioso. A gente vê a perspectiva do que está indo em crescente, em conhecimento, e a gente divulga. Tempo atrás, por exemplo, a Jericoacoara virou febre. Todo mundo ia para Jeri. E tinha um poder executivo, realmente, investimento um pouco maior. Hoje, obviamente, a gente se compara com qualquer outro destino do Nordeste. Mas Punta Cana tem sido o nosso carro-chefe de venda. Cancún agora, com a questão do visto mexicano também, reduziu um pouco. Hoje, por exemplo, para poder fazer Punta Cana, você tem duas opções. Ou tem o visto mexicano, ou tem o visto americano, que eles entram mexicano. Então, assim... Cancún, isso, né? Cancún. Isso, exatamente. Então, Curaçao, a gente tem um destino que está sendo muito explorado também. A gente já, os últimos dias, comercializou bastante Curaçao, né? Mas estamos indo e, obviamente, aí a gente vai ter mais uma equipe qualificada para atender os clientes da melhor forma possível. E com relação ao futuro, Felipe, porque tu fala em ter essa satisfação de tocar com o teu time o projeto hoje, como tu imagina a FLP, por exemplo, em 2030? Sendo referência em tudo que a gente faz. Sendo referência, obviamente, em atendimento, a personalização, porque eu costumo falar que quando você procura uma experiência, você não está focado apenas em preço. Você quer conforto, quer qualidade e quer segurança. E é isso que a FLP Viagens quer passar
para os seus colaboradores e os colaboradores, obviamente, passar para os seus clientes. A gente quer ser reconhecido como referência naquilo que a gente faz de melhor, atendimento e personalização. E esse atendimento, tu entende que seja o teu diferencial hoje, essa personalização e essa ida a campo que o próprio Felipe, o dono da bagaça todo, faz? Exatamente. Hoje a gente entendeu que a gente não pode empacotar, engessar uma experiência para o cliente de qualquer forma. O cliente chegou na tua frente ou buscando um destino específico, tu vai vender um hotel específico, ou daqui um pouco que ele não gostaria, ou até mesmo que o agente de viagens não ficaria. Então a gente entendeu que cada cliente é único. A gente nunca atende o mesmo cliente com a mesma perspectiva de todos os outros. A gente precisa entender a necessidade, preferência, o que busca. E a gente entendeu que a gente sempre focava muito no produto, Michael. Falava sobre Maceió, sobre Jericoacoara, os benefícios do que ele vai viver. Até que a gente entendeu que a gente tem que pensar no cliente. O que ele quer viver? O que ele quer passar? Qual o sentimento que ele vai ter? Chegar em Maceió, ficar no hotel beira-mar, abrir a janela e ver a imensidão daquele mar. O que vai fazer diferença no casamento, no relacionamento e na vida dele? Dá para ver que brilha o olho do Felipe ao falar da sua empresa. Vamos ver como é que ele está no discurso aí. Um pitch de 1 minuto agora, para apresentar a quem está ligado na 89 nesse momento e aqui no Arauto Play. Pode falar para essa câmera aqui, meu guri. Vai firme, quero ver o teu brilho no olho passado para a residência e o nosso público. Bom, Felipe Viagens hoje é uma empresa realmente qualificada para te atender. É a empresa que vai fazer total sentido na tua viagem, na tua experiência, que tem todo o conhecimento, vasto conhecimento, todos os destinos que você pode imaginar. A gente não conhece tudo, mas a gente, obviamente, precisa estudar, precisa se gabaritar para te oferecer a melhor proposta que faça sentido para ti, respeitando tuas preferências, teus gostos, e que vai fazer total sentido depois quando estiver em viagem. Que bacana, hein? Exato. Quem é o Felipe fora da FLP? É pai? Tem filhos? Pratica esporte? Faz uma carne? Não faz? Felipe fora da FLP é quase difícil ele existir, porque a gente fala que quando a gente vende viagem, vende experiência, a gente tem um cuidado muito grande com o cliente. O Michael, por exemplo, vai chegar em Nova York às 2 da manhã. O Felipe tá fazendo o quê? Acordado, esperando para saber se o Michael chegou bem, se ele tá com o Uber dele, ou se ele encontrou o táxi, ou se vai fazer diferença para ele essa assessoria. Então, eu costumo falar que o agente de viagens, ele não tem uma vida muito colhe frutos, obviamente, tem um momento de lazer, mas tu tá sempre ligado, porque tu tá sempre preocupado com o passo do teu cliente, sempre para saber se ele tá bem, se ele chegou bem, se tá tudo certo, se o transfer buscou ele, se o passeio dele saiu no horário combinado, se o hotel que ele contratou fez sentido para ele naquele momento, se tem algo que ele não gostou, se ele quer trocar. Mas então, assim, a gente, como agência, não tem uma vida muito tranquila, mas sim, o Felipe é pai, o pai da Cecília, uma menina adorável, que tá com 2 anos e 8 meses agora, marido da Tatiane. Felipe gosta de jogar vôlei, quase não vai mais, porque realmente está sempre com a vida agitada, corrida, gosta de fazer uma carne, faz funcional, vai na academia, tenta, pelo menos, fazer alguma coisa diferente, mas sou muito grato pela vida que eu tenho e só agradecer por o resto que virá. Que bacana. Prazer te receber no Grupo Arauto. Muitos colegas aqui te conhecem, trocam energias contigo e certamente celebram essa tua participação aqui no Feed Negócios. E esse é o propósito, a gente dar visibilidade a quem é aqui da nossa região. Parabéns pelo protagonismo, que tenhas cada vez mais sucesso, viagens com os teus e muitas viagens aos pares que for recomendar, assistir e prestar a tua consultoria. Obrigado pela presença, Felipe. Obrigado, Michael, pela oportunidade de estar aqui contando um pouco da minha história, quem que é Felipe, quem que é o Felipe, gratidão, você é uma pessoa que eu admiro bastante, gosto muito, não como cliente também, mas como amigo, grato por estar aqui nesse espaço tão adorável, me sentindo em casa e bem mais tranquilo depois do nosso bate-papo. Pois é, eu comentava com as colegas fora do ar e você externava, quando a gente começava a conversa aqui, que estava nervoso. Tá mais tranquilo? Foi uma experiência boa aqui na Arauto? Foi, adorável. Recomendaria aos demais essa presença na Arauto? Com certeza. E eu digo que vai virar a chave
e vai fazer total diferença no teu negócio. Que bacana, show de bola. O Felipe que nos brinda também com a sua presença aqui no Grupo Arauto como investidor, como anunciante. Gente, final de semana que vem tem mais. Final de semana não, porque, ou melhor, vamos lá. Quinta-feira já é final de semana. A gente já está com o binóculo olhando para o sextou. Então, declaramos a partir de hoje aqui no Feed de Negócio que quinta-feira já é final de semana. Na próxima quinta-feira, mais um case de sucesso, uma empresa que completa 30 anos em 2025. Vamos conversar com esse líder e dissecar informações sobre essas 3 décadas de história. Valeu, gente, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aqui no Feed.